conversar com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Sixu. Bom dia, Sixu. Bom dia, ouvintes. Sixu, ontem a gente teve uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, falando que o Brasil pode emitir moeda justamente aí para termos recursos tanto para o combate ao coronavírus quanto também para a manutenção do emprego e renda dos trabalhadores. Uma mudança de postura em relação a alguém que há um mês atrás, ali no início da pandemia, dizia inclusive que o Brasil poderia crescer mais do que 2% em 2020, sendo que a gente sabe que já ali as projeções indicavam para uma queda do PIB. Eu queria que você falasse a respeito dessa mudança de postura do ministro e também da importância do planejamento do Estado num momento tão crítico, tanto para a saúde pública quanto para o emprego e renda do trabalhador, que é a pandemia do coronavírus. O ministro eu acho que mudou de posição porque eu penso que ele desconhece teoria e história econômica. Esse governo não tem nenhuma semente sequer de formação econômica. É uma equipe muito atabalhoada, uma equipe sem nenhuma consistência. E existe no senso comum a ideia de que emissão de moeda causa inflação. Eu sei porque sou professor do Instituto de Economia da UFRJ, e quando o aluno chega lá no primeiro período, e nós fazemos essa pergunta para ele, que tal emitir moeda para financiar um determinado programa de governo? Eles respondem de forma sempre assustada, mas na ponta da língua a ideia de que mas isso causa inflação emitir moeda. Ou seja, ele nunca estudou economia seriamente, de forma orientada, mas já tem essa resposta na ponta da língua. E eu acredito que o ministro e até o presidente do Banco Central também tinha dado uma entrevista dizendo que era contrário à emissão de moeda. Ambos desconhecessem economia, a disciplina da economia e a história econômica, porque não causa nenhuma inflação emitir moeda neste momento. Por quê? Nós não estamos turbinando ou acelerando uma recuperação. Antes fosse isto, mas não é o caso. Nós estamos tentando recuperar a economia que está desabando. Então, o máximo que vai acontecer é que nós vamos fazer a economia cair menos. E isso significa que cair menos significa ter uma economia que terá desemprego, uma economia que terá recessão. Mas a ideia é diminuir essa recessão, diminuir o desemprego. E nessas condições, mais moeda na economia, que daria mais condições de gastos para o governo, não causa inflação. Mas talvez o ministro e o presidente do Banco Central tivessem essa ideia do senso comum. Só para dar dois exemplos bem rápidos, qualquer tipo de gasto do governo pode causar inflação, independentemente da forma que for financiado, neste caso, emissão de moeda. Mas se for com endividamento, ou se for mesmo com tributação sobre os mais ricos, isso pode causar inflação, se nós estivermos numa situação de aceleração, de recuperação da economia. Portanto, esse mito eu acho que está caindo aqui no Brasil, porque já caiu. Aqui no Brasil as coisas chegam de forma muito atrasada, já caiu há muito tempo. Nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Os Estados Unidos emitiu trilhões de dólares de 2008 até os dias de hoje e vai emitir muito mais agora. Então, nós não podemos emitir reais para fazer compras de produtos que nós pagamos em dólares. Mas tudo aquilo que nós pagamos em reais, nós podemos fazer emissão de moeda. E só o governo pode fazer isso. Aliás, essa é uma das diferenças entre a economia do setor público e a economia doméstica.
muitos tentam fazer uma comparação. Olha, administrar o governo é igual a administrar a economia do lar. Pergunte para qualquer dona de casa que ela vai saber como faz. Não, a dona de casa não tem algo que é essencial, que é a casa da moeda, a fábrica de emitir dinheiro. Então, são coisas muito diferentes. Agora, Sobre o segundo ponto que você me sim. perguntou, sobre o planejamento, pode falar. Não, ia perguntar justamente disso, né, da questão do planejamento, porque o governo, inclusive, anunciou o chamado Plano Pró-Brasil, né, que é realmente um esboço, não existem ali diretrizes específicas falando a respeito do investimento público de 30 bilhões, que muita gente considera muito pouco, e que, na verdade, o grande cerne seria ali o programa de concessões, avaliado ali em 250 bilhões que viriam da iniciativa privada. Então, eu queria que você comentasse isso, Sixu, e também a importância do Estado, não só na injeção de recursos, mas como na coordenação de políticas públicas que possam preservar a renda e o emprego dos trabalhadores. Essa sua pergunta é muito importante. Eu acho que é a pergunta do momento para a história do Brasil. Nós precisamos de planejamento. Mas, em verdade, uma economia sempre precisa de planejamento, uma sociedade sempre precisa de planejamento, um Estado sempre precisa de planejamento. Planejamento é uma forma de governar que trata a governança de forma minuciosa, detalhada e organizada. Quer dizer, nós precisamos governar com técnica. O problema é que esse governo governa de forma completamente atabalhoada. Não tem governo. Não tem governo. É um amontoado que faz iniciativas, volta atrás, faz declarações, volta atrás, faz políticas, a política não é implementada. É um amontoado de pessoas fazendo uma bagunça na administração federal. E aqui eu não estou falando da parte política, não, né? Não estou fazendo uma crítica no campo da administração. Trata-se de uma bagunça. Isso é gravíssimo, porque um governo tem que funcionar. Aí sim vale a comparação com a economia e com a vida doméstica. Uma casa tem que funcionar. E um governo tem que funcionar. O governo brasileiro não funciona. Antes de colocar mais questões sobre. É óbvio que a única que foi feita durante essa crise é uma política que deve ser elogiada e transferir R$ 600 para trabalhadores informais, desempregados, desalentados, pode chegar de 600 até 1.200. Veja a implementação. Os vídeos na internet são lamentáveis, de milhares de pessoas brigando em fila perante as agências da Caixa Econômica. E ontem eu vi uma cena lamentável, como só pode entrar com máscara dentro das agências. O povo estava sendo solidário, então eles emprestavam a máscara que usavam uns para os outros para poder entrar, que é um suicídio coletivo isso. Mas era o que acontecia nessas cenas bastante lamentáveis, que as pessoas emprestavam a máscara que usavam para as outras poderem pegar os seus parcos recursos. É uma demonstração de solidariedade, mas também uma demonstração da falta de planejamento e que está levando a população ao suicídio, à contaminação completa. Bom, voltando à questão do planejamento de forma assim mais objetiva, diria que é preciso o governo atuar de forma bem organizada. Então é preciso, nesse momento, um momento inédito na história,
é preciso ter o planejamento como instrumento e saber viabilizar o planejamento. Diria que, se fosse eu lá no lugar do ministro ou do presidente da República, isso jamais ocorrerá, mas hipoteticamente podemos pensar neste assunto. Teria que montar um comitê de cientistas de todas as áreas, das mais variadas áreas, para elaborar políticas. Um comitê formado por médicos, historiadores, infectologistas, engenheiros, biólogos, antropólogos, gente que tenha experiência, que tenha conhecimento, para tentar enfrentar o desconhecido. E teríamos que montar também um comitê dos vários segmentos sociais, de trabalhadores, empresários, sem terra, sem teto, etc., para interagir com esse primeiro comitê para que políticas possam ser elaboradas de forma adequada e que possam ter sucesso. E nada disso é feito no Brasil. Nada. Não toma uma medida sequer organizada. Toma medida de forma, falado muito e repetido aqui agora, de forma trabalhada. É preciso socorrer os estados. Sem socorrer os estados e as prefeituras, o Brasil vai parar, porque a economia está parada, a arrecadação de ICMS e de ISS caiu drasticamente, e o resultado disso será o quê? O resultado será que logo vai chegar na situação onde os estados não vão ter mais condições de pagar o funcionalismo. Não pagou o funcionalismo, acontece o quê? Crise, a primeira crise é no funcionalismo, mas crise em toda a economia do Estado, porque quando o funcionalismo deixa de receber, ele deixa de gastar. Se ele deixou de gastar, alguém vai deixar de receber. Isso vai multiplicar o desemprego nos estados. Então, é preciso pensar de forma planejada nesses segmentos que eu vou mencionar, nos trabalhadores informais, desalentados e desempregados. É preciso pensar nos trabalhadores formais, aqueles que estão trabalhando nas micro, nas pequenas, nas médias, nas grandes empresas. É preciso garantir o salário desses trabalhadores para que eles não sejam demitidos através de crédito para as grandes empresas, e para as demais, eu acho que tem que haver transferência de recursos do governo para as empresas, para que as empresas possam pagar o salário dos trabalhadores. O trabalhador demitido é um multiplicador de desemprego. O governo ainda não aprendeu isso, não sabia nem que emitir moeda não causa inflação, imagina entender de multiplicador do emprego. Cada trabalhador que vai para a rua e é demitido, ele gasta menos e, portanto, ele multiplica dentro da economia essa redução de gastos e o aumento do desemprego. Então, é preciso socorrer trabalhadores, empresas, preciso socorrer bancos, sim, esse segmento também é preciso ser socorrido. Eu não tenho nenhum preconceito em relação a bancos. Bancos não são iguais a restaurantes, que um restaurante pode quebrar. Aliás, um restaurante, quando quebra, ele favorece o seu concorrente. Um banco, quando quebra, ele quebra o outro banco, ele quebra o outro banco, porque o passivo de um é o ativo de outro. Uma outra questão é a transparência, auditorias que são necessárias de serem feitas em bancos em caso de socorro. Tá? Mas isso não pode tirar a responsabilidade do governo de socorrer bancos. Tá? E outro segmento que tem que ser socorrido são esses que eu já mencionei, os entes federativos. Então, mas para se fazer isso é necessário ter um plano de se organizar a economia e a sociedade e o Estado brasileiro dentro da crise. E é preciso ter um outro planejamento.
é preciso ter um planejamento para fora também. Para fora, que eu digo para frente, né? É preciso, planejamento é isso, é antecipação, é organização do futuro. Então nós precisamos ter um plano para organizar o nosso futuro, para organizar a nossa saída da crise. Nós já estamos, me parece, longe da crise, do final da crise, mas precisamos já pensar na saída da crise. Tá? Assim como nós demoramos a começar a tomar as primeiras medidas para administrar a crise, nós agora não podemos demorar para organizar medidas para sair da crise. Então eu diria que eu quero dar um exemplo que para mim é muito marcante. A Inglaterra estava mergulhada em 1900, na década de 40, né? Mergulhada na Segunda Guerra Mundial. Portanto, um país em guerra, um país em crise. Um economista liberal, do Partido Liberal, não do Partido Trabalhista, fez um relatório chamado Relatório William Beveridge, que é o seu nome, né, ficou conhecido depois como Relatório William Beveridge, onde ele lançou as bases do estado de bem-estar social da Inglaterra e que serviu de documento de orientação para diversos países. Então, a Inglaterra, quando já saiu da guerra, o relatório foi lançado em 1942, a Inglaterra, quando saiu da guerra em 45, 46, já tinha um norte e organizou um belíssimo estado de bem-estar social que causou satisfação, felicidade para o povo inglês, pelo menos por 40 ou 50 anos. Até hoje, ainda é bem reconhecido, pelo menos seu sistema de saúde, seu sistema educacional, apesar de que já está bastante destruído. Então, essa que é a ideia do planejamento. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa de cabeças pensantes, de cientistas, de trabalhadores, pensando o Brasil, tentando organizar o seu futuro, administrando a crise de forma bastante organizada e científica, e pensar o futuro também de forma bem organizada e científica. Organizar um país como o Brasil não pode ser tarefa de grupos despreparados, grupos que não têm nenhuma formação intelectual, nenhuma orientação teórica, que não têm conhecimento da história. Realmente isso leva à situação que estamos. E o futuro, estava até esquecendo de tocar no plano que você mencionou, o futuro não me parece muito, diria, parecer muito positivo. Esse plano que foi lançado agora não foi plano nenhum, esse Pró-Brasil. E ainda me assustou ali que o plano é até 2030 que foi lançado. O governo vai até 2022, mas o plano foi lançado até 2030. Isso causou uma certa estranheza profunda. Diria que esse plano é um conjunto de slides, né? Não tem plano nenhum de nada. Olha só, nós temos que pensar no planejamento, que envolve todas as dimensões da vida. Agora, tentem comparar assim, o que foi o PAC e esses slides que foram lançados agora. É algo completamente diferente, de outra dimensão. São coisas incomparáveis. Então, eu digo que planejamento é muito mais do que obras públicas. Planejamento não é só obra pública. Planejamento foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos da década de 30, onde tinham-se obras públicas dentro do planejamento de Franklin Roosevelt para enfrentar a Grande Depressão. Mas essa era uma parte. Na verdade, eles fizeram leis trabalhistas, estabelecendo limites para a jornada de trabalho, proibindo o trabalho infantil, estabeleceram o salário mínimo, fizeram estímulo à sindicalização, fizeram estímulo ao trabalho de artistas, contratando vários artistas para fazer obras de arte em locais abertos, em praças, em parques, incentivaram o turismo, fizeram um extraordinário planejamento de
regulação bancária e financeira. Então, muito pouco se sabe sobre isso e muitos pensam que o New Deal é apenas um plano de obras públicas. Não, o New Deal foi isto também, de transferência de recursos para aqueles desalentados, aqueles moradores de rua, foi isso também. Mas o New Deal foi muito mais do que isso, foi desde regulação bancária até incentivo ao turismo. Então, é um plano organizado em todas as áreas. Então, aqueles assessores do Franklin Roosevelt tinham esse perfil que eu acabei de mencionar. Eram pessoas muito bem formadas, que conheciam história, etc., etc., e que eram grupos imensos de trabalho que montavam planos extraordinários e que os Estados Unidos se transformou num país também, eu diria, que proporcionava uma vida agradável durante muitos anos aos norte-americanos por conta do New Deal. E O aqui Deal foi um falta, né, plano Sixu, extraordinário. justamente essa coordenação, né? Não basta um plano de obras públicas, sendo que ainda é um plano bastante restrito. Ainda por cima, Sixu, a gente vai agora à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Olá, Glauco. Oi, Sixu. Quero te parabenizar aí por esse artigo, Planejamento contra a Covid-19 e a Insegurança, onde você coloca já no início que os pioneiros aí da ideia do planejamento foram os soviéticos na década de 20, né? E eu queria te colocar, Sixu, bom dia. Bom dia. Em relação aqui ao Brasil, como é que você também está vendo a iniciativa, né, do Consórcio Nordeste, né, que justamente está trabalhando nesta pandemia com uma equipe de cientistas, exatamente vai em direção ao que você estava propondo, né? Eu estava ouvindo aqui, e o seu artigo também fala sobre isso, é justamente um comitê, né, de cientistas, e agora a gente ouviu numa reportagem do Douglas Matos e Eric Jimenez, do Brasil de Fato, que eles trazem a notícia de que foi criada uma brigada especial de saúde para atender exatamente na atenção primária. Então, eles estão tentando agora conter, né, essa pandemia diretamente no local onde as pessoas ainda não estão tão graves, né? Então, enfim, com esse isolamento. Então, está existindo um certo planejamento, como você falou. E isso a gente pode dizer que este planejamento salva vidas ou, como você disse, né, realmente existe até a própria população cometendo um verdadeiro suicídio na hora que entra com uma máscara emprestada né, dentro de uma agência bancária para poder conseguir os míseros R$ 600, né? Então, esse é um exemplo que pode ser seguido, Sixu, do Consórcio Nordeste, desse comitê que é chefiado pelo Miguel Nicoleles? Sem dúvida, eu tenho acompanhado o trabalho do Miguel Nicoleles, nesse período tenho visto muitas lives que ele tem feito e tem explicado o que tem acontecido lá no Nordeste e admiro muito. Quero dizer o seguinte, sobre o que está